Aleluia. Boa noite, irmãos. Vamos compartilhar, né? Tô melhor, graças a Deus. Deve ser a viagem. Mexe com tudo. Mas amém. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gostaria de compartilhar com os irmãos algo que o Senhor já, desde o início do ano, né? Nosso tema é o ano do rompimento. E o Espírito Santo tem construído dentro de mim algumas coisas, algumas frases, algumas chaves. Aí desde segunda-feira eu estou tentando fluir e sempre muda. E hoje de manhã, eu fiquei literalmente o dia todo preparando. Na verdade, o Espírito me preparando, né? O tema é rompendo com as fortalezas da nossa mente. Gênesis capítulo 3. A partir do versículo 1. Diz assim: Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Amém? Interessante demais, porque é um texto que a gente conhece muito, e eu nunca tinha parado para pensar, já tinha lido, já tinha estudado, mas você olha como que a nossa mente, ela é muito atacada. E se a gente for comparar, existe uma diferença nessa situação. Até então, Adão e Eva viviam em santidade perfeita, em comunhão perfeita com Deus, não havia pecado. Tudo era muito perfeito. Só que aí o diabo vem com toda a sua sutileza, toda a sua sagacidade, e aí lança para Eva assim, uma pergunta, ele não afirmou: Não comereis de toda árvore, disse Deus, não comereis de toda árvore do jardim? E Eva responde: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis. Aí o diabo, ele acha uma legalidade no coração de Eva. Quando Eva fala assim: Deus disse para a gente não comer e não tocar. Deus não falou que não poderia tocar. Deus falou que não poderia comer. E aí o diabo, todo sagaz, ele lança, como dizem, né? Ele lançou o verde e colheu maduro. E quando ele achou essa brecha, quando ele achou essa legalidade no coração de Eva, foi aí que ele entrou e corrompeu a mente de Eva. E aí veio a queda do homem, em Gênesis capítulo 3. E aí, se você for observar, a queda do homem veio por uma corrupção da nossa mente, por uma corrupção da mentalidade de Eva. Então você olha, caraca, o diabo, ele conseguiu derrubar Eva, que automaticamente também derrubou Adão. Se ele conseguiu derrubar Adão e Eva, que viviam em perfeita comunhão com Deus, que viviam em santidade, que viviam no jardim, que todos os dias se relacionavam com o Pai, na viração do dia, imagine hoje que nós já vivemos debaixo do pecado, da corrupção, da imoralidade, da contaminação. Então, irmãos, se para Eva foi tão fácil cair, imagine para nós. A gente precisa muito guardar o nosso coração, porque o diabo, ele é muito sutil em todas as coisas. Ele é muito sutil. Ele entra com um sofisma que tem uma cara de verdade, mas tem um fundo de mentira. É uma meia-verdade. E aí consegue corromper a mente das pessoas para viver aquilo que ele quer. Então a gente percebe aqui que a queda do homem veio por causa da mente. A primeira queda que aconteceu foi aqui dentro. A primeira queda que aconteceu foi na mente de Eva. Então a gente não precisa esperar uma queda exterior. Às vezes a gente já caiu e já corrompeu na nossa mentalidade. E eu creio muito que em 2021, não sei você, mas eu entrei em 2021 com muita expectativa em Deus, de que vai ser o ano do rompimento. E como a gente tem falado, o pastor ministrou, romper em fé, rompendo em novidade de vida, rompendo na nossa verdadeira identidade, mas para que a gente possa desfrutar de todas essas coisas, a gente também precisa primeiro romper na nossa mente. Porque a gente pode ouvir muitas palavras no decorrer de 2021, mas se a nossa mente ela não entra nesse impacto de romper, de crescer, de expandir, a gente vai continuar no mesmo lugar. Porque não tem como
ter transformação de vida se não tem transformação de mentalidade. Infelizmente. A transformação que o Pai primeiro quer fazer é dentro de nós. É na nossa mente, é no nosso coração. Amém? Então Eva errou muito quando ela falou assim, ó, não tocareis. Aí o diabo descobriu o coração de Eva. Ah, então existe aí um desejo oculto de tocar, de comer. Aí foi quando o diabo entrou. E com muita facilidade ele derrubou aquilo que era 100% perfeito. Então nós precisamos, como filhos de Deus, ter essa vigilância de entender que a nossa mente ela precisa ser guardada com muito cuidado. De tudo que a gente precisa guardar, a gente precisa guardar o nosso coração, a gente precisa guardar a nossa mente. Amém? Uma vez que o pecado entrou na humanidade, nós passamos a ter a nossa mente cauterizada pelos sofismas e enganos do diabo. E isso é muito nítido, irmãos, porque a gente vê hoje, a criança já nasce debaixo do pecado. Quando ela começa a pegar uma certa idade, sem ninguém ensinar, ela já tem uma certa maldade no coração, ela já tem uma certa rebeldia no coração, porque é da natureza humana. Nascer debaixo do pecado e ter essas características. Então, hoje, a humanidade em si, falando de todo mundo, nós temos a mente cauterizada por causa do pecado. A nossa mente, ela sofreu um dano, vamos dizer assim, quando o pecado entrou. Entrou um vírus, assim como entra um vírus no computador, e aí o computador não é mais a mesma coisa, ele não funciona mais do mesmo jeito. Ele tinha uma forma de funcionar, mas depois que entra o vírus, ele fica totalmente diferente, modificado. Assim foi o pecado. O pecado entrou como um vírus e deturpou a nossa vida. Trouxe disfuncionalidade para a nossa mentalidade. Então hoje a gente olha para famílias disfuncionais, filhos disfuncionais, pais disfuncionais. Em todas as áreas possíveis a gente vai ver pessoas que têm a mente cauterizada por causa do pecado. E eu creio que existem níveis. Por exemplo, talvez nós estamos aqui dentro da igreja e talvez algumas pessoas ainda tenham a mente cauterizada por algumas situações. Mas existem pessoas lá fora que têm a mente tão cauterizada que para elas Deus não existe mais. Para ela já não existe mais temor, já não existe mais diferença. Tudo que ela faz é para agradar ela mesma. Então, existem níveis. Se a gente permanecer alimentando uma mente cauterizada, uma hora a nossa mente ela vai se enrijecer. É como um membro, né? Vai se enrijecer e nada mais vai entrar. Sabe aquele tipo de pessoa que qualquer coisa que você fala, não adianta. A pessoa ela tem a última palavra, ela está certa. São pessoas que têm a mente cauterizada pelo pecado. E de fato, só a palavra de Deus e o Espírito Santo para trazer transformação. Mas eu creio que nessa noite, no decorrer desse ano, o Espírito Santo vai trazer esses rompimentos na nossa mentalidade. E não só rompimento, irmãos, que eu falo de forma externa, mas principalmente de forma interna. A gente precisa romper com muitas coisas que a gente pensa ser certo, mas na real não é a vontade de Deus. A gente precisa romper com muitos sofismas que tem dentro de nós ainda, com muita incredulidade que tem dentro de nós, com crises que ainda existem dentro de nós, com comparações. Muita coisa na nossa mente precisa romper no Senhor em 2021. Amém? Então nós precisamos ter esse cuidado para que o diabo não cauterize nossa mente também. Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 11. Olha para você ver. Gênesis fala de Eva. E quando você vai lá no Novo Testamento, Paulo falando aos Coríntios sobre Eva novamente. Eva serviu de advertência e de alerta. 2 Coríntios capítulo 11. Versículo 3, a partir do versículo 1, Paulo fala assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo.
Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha que forte, irmãos. Muito, muito tremendo. Paulo fala assim, adverte os coríntios: eu quero com muito zelo cuidar de vocês para apresentar a vocês uma igreja pura, uma igreja sem mácula diante de Deus. Mas o meu medo é que vocês tenham a mente corrompida assim como Eva teve. Assim como Eva foi enganada, o receio de Paulo era que os coríntios também fossem enganados na sua maneira de pensar. E isso é muito forte, porque serviu de alerta, Eva serviu de alerta e de advertência, que nós precisamos guardar muito bem a nossa mente com aquilo que o diabo lança sobre a nossa mente. E não só com aquilo que o diabo lança, como com aquilo que já foi construído dentro de nós, que são fortalezas. Porque pensamentos, querendo ou não, se você alimentar muito um pensamento, ele vai acabar virando uma fortaleza aqui dentro. Se uma pessoa mentir demais, vai virar uma fortaleza aqui dentro. Se uma pessoa, ela fala muito algo, vai virar uma fortaleza aqui dentro. E uma fortaleza depois para ser destruída não é fácil. Não é algo que você pega um copo aqui, joga no chão e quebra. Não, uma fortaleza é uma fortaleza. É um muro, é uma barreira. Então a gente precisa ter cuidado, porque às vezes o diabo ele lança, às vezes nós deixamos ele lançar, mas às vezes nós mesmos deixamos ser construído dentro de nós, por causa das nossas emoções e da nossa alma. Porque a nossa alma também, desalinhada com o Espírito, desalinhada com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, ela começa a construir fortalezas totalmente cerradas dentro da gente. Ah, você não vai romper, você não vai crescer. Não, você não vai conseguir, você não vai dar certo. Ah, 2021 não vai acontecer nada de diferente. Então, assim, são coisas que a gente, se a gente alimentar, irmãos, a gente vai acabar vivendo isso. 2021 é o ano do rompimento, mas para aquelas pessoas que vão entender isso. Não vai ser um clichê. Nossa, 2021, ano do rompimento. Não pode ser um clichê, precisa ser uma realidade. E é um desafio, eu estou falando aqui porque é um desafio para mim. A gente vive em constância guerra na nossa mente. Existe um livro da Joyce Meyer, se eu não me engano, que é Campo de Batalha na Mente. Eu nunca li, mas falam que o livro é maravilhoso. É de fato o que acontece, a nossa mente é um campo de batalha. E é diário, é todo dia e toda hora. Uma hora você está bem, uma hora você está mal, uma hora você está feliz, uma hora você está triste, uma hora você está... Do nada, literalmente, seu humor muda. Você já está pensando em tanto de coisas, você já está pensando... Uma hora você está no céu, uma hora você está na terra. A nossa alma faz isso. E se a gente decidir alimentar essas coisas, vão criando fortaleza na nossa mente. Então a gente precisa saber o que a gente deve nutrir. Aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou nutrindo a minha mente, isso é o que a palavra está de acordo com a palavra ou está de acordo com o que eu quero viver com as minhas emoções? Então a gente precisa ter esse cuidado. Paulo alertou os coríntios. Esse é o meu alerta para vocês, que vocês não sejam enganados assim como Eva foi. E ele fala: assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Quando a gente tem uma mente corrompida, os olhos da maldade são abertos. Sabe por quê? Adão e Eva, quando pecaram, antes de pecar, eles viviam nus. E isso para ele não fazia diferença, porque não tinha maldade. Só que uma vez que eles pecaram e a mente deles foram corrompidas, os olhos da maldade se abriram. E aí o que aconteceu? A mente foi corrompida e eles perderam a simplicidade e a pureza. E isso é o que acontece quando a nossa mente está corrompida. A gente perde a simplicidade e a pureza. Você já viu aquelas pessoas que vêem maldade em tudo? Já perdeu a simplicidade e a pureza em Cristo. Para elas existe maldade em tudo e em todos. Se a gente não vive de forma simples, de forma pura, de forma santa, talvez a nossa mente está corrompida pelo engano do diabo. Então, Paulo ele alertou os coríntios a isso. E que o Espírito Santo também nos alerte, que a gente precisa ter a nossa mente renovada. Amém? Aleluia. Minha folha voou aqui.
Então, irmãos, quando o diabo ele consegue ferir a nossa mente, ele consegue nos tirar do lugar onde nunca deveríamos sair. Porque Adão e Eva eles estavam no lugar certo, na hora certa, no jardim que foi criado para eles se relacionarem com o Pai. Mas uma vez que o diabo conseguiu ferir a mente deles, eles foram removidos daquele lugar. E isso acontece muito com a gente, às vezes não só um lugar físico, mas a gente é removido de um lugar espiritual. Quando a gente deixa o diabo ferir a nossa mente, cauterizar a nossa mente, a gente sai da vontade de Deus e vive a nossa vontade. Porque não tem como, irmão, se a nossa mente está deturpada e cauterizada pelo pecado, a gente não vai viver a vontade de Deus. A gente não consegue viver a vontade de Deus. A gente não consegue romper em Deus. Por quê? A nossa mente foi deturpada e enganada pelo diabo. Aí entra as crises, aí entra a comparação, aí entra o complexo, aí entra várias coisas. Porque a nossa mente não está mais organizada. A nossa mente não está mais alinhada à vontade de Deus. E não é uma coisa fácil, é uma construção. Tudo na nossa vida, irmãos, é uma construção. E a mudança de mentalidade também é uma construção. Muito mais. Porque é algo interno, é algo que às vezes a gente perde até o controle. Às vezes a gente não consegue controlar o que a gente pensa. Às vezes a gente fica assim, meu Deus, eu não quero pensar isso. E já ouvi situações de pessoas que têm toque. Que eu nunca ouvi falar, mas tem toque de perder o controle de fato daquilo que pensa. Toque religioso de pensar coisas a respeito de Deus, blasfêmias a respeito de Deus e que não tem controle sobre o próprio pensamento. Então você vê níveis de... O diabo ele pode cauterizar a mente de uma pessoa de forma espiritual e também de forma física. A mente da pessoa cauterizar vem de queimar, de ferir. É igual uma pessoa que usa por muito tempo drogas. A mente dela parece que consome. A pessoa ela perde às vezes o rumo da vida. E eu já conheci pessoas que ficaram lerdas mesmo. Não tinha mais o controle sobre o raciocínio, o que fazia. Por quê? Por muito tempo usou droga. E a mente daquela pessoa foi o quê? Cauterizada. Queimou os neurônios. Então o pecado ele age da mesma forma, só que de forma invisível. E isso que é o perigo. O pecado, o engano, o sofisma, ele age de forma invisível. E de forma muito sutil. Não é uma forma escandalosa que o diabo age. Ele não foi escandaloso aqui com Eva. Ele não chegou confrontando Deus, afirmando nada. Ele chegou perguntando. E aí, de forma sutil, ele conseguiu entrar na mente de Eva, enganar a mente de Eva e corromper. Então, a gente precisa ter muito cuidado e muita vigilância em Deus. Porque a nossa mente, ela, às vezes, ela quer ter controle. Mas quem tem que controlar é o Espírito Santo. Quem tem que governar a nossa mente é o Espírito Santo. Não a nossa alma e não a nossa carne. Então, se o governo, quem governa a minha mente não é o Espírito, governado pelo Espírito de Deus, então ela já está totalmente cauterizada. Então, a gente precisa ter esses cuidados no Senhor. Amém? Aleluia. Então, quando a gente tem a mente cauterizada, irmãos, nós perdemos um lugar, a nossa posição no centro da vontade de Deus. Com a mente cauterizada também nós perdemos o senso do propósito. Adão e Eva estavam ali para se relacionar com Deus. E quando a mente deles foi corrompida, o que aconteceu? Deus veio na viração do dia, eles estavam escondidos. Por quê? Não. Uma vez que a maldade, é assim, irmãos, uma vez que a maldade entrou, a maldade nos leva a se esconder. Quem aqui vai fazer algo de errado, sabendo que é errado, e depois não se esconde? Ou esconde aquilo, ou vai fazer escondido? Porque a nossa consciência já alerta. Isso é errado. Isso aí você não pode fazer na frente de todo mundo. Isso aí você não pode falar na frente de todo mundo. Então, a nossa consciência já traz esse alerta. E aí, quando eles perderam a simplicidade e a pureza em Deus, a maldade entrou, aí veio esse alerta. Se esconde. Porque vocês estão nus. E o Pai vai vir na viração do dia. E aí, quando Deus vem na viração do dia, não encontra mais Adão e Eva, os filhos. Ele pergunta. E agora eu não estou mais em Gênesis. Gênesis 3. Gênesis capítulo 3.
Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Por que onde estás, irmãos? Porque Adão não estava mais no lugar de posição que ele deveria estar. Ele não estava mais numa posição de filho. Deus sabia onde Adão estava. Então, quando a nossa mente é ferida e cauterizada, nós perdemos o senso do propósito, nós perdemos a nossa posição em Deus. Quando a nossa mente é cauterizada, também nós perdemos a simplicidade e a pureza, como eu falei. A nossa mente é um campo de batalha e fortalezas são construídas dentro de nós diariamente. Só que como cristãos e filhos de Deus, nós precisamos entender que nós não podemos deixar que o passarinho pouse e faça ninho. Às vezes ele vai pousar, mas ele não precisa fazer ninho ali. O pensamento vem, mas ele não precisa permanecer ali. A vontade vem, mas ela não precisa permanecer ali. Por quê? É inevitável, irmãos, muita coisa que a gente pensa, que vem à mente, sofisma, engano, incredulidade. Então a gente não pode deixar que essas fortalezas elas sejam construídas dentro de nós. E se já foram construídas, nessa noite, em nome de Jesus, elas serão derrubadas. Porque o rompimento vem para derrubar as fortalezas, para derrubar as muralhas, para derrubar as barreiras. Amém? Em nome de Jesus. A nossa mente precisa ser renovada com algumas verdades. E aqui eu vou falar 6 pontos de algumas verdades que trazem renovação na nossa mentalidade. Primeira verdade: o interno influencia o externo. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 4. Provérbios 4, versículo 23. Diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Uau! Isso é forte. Cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E aí eu achei algo muito interessante. Exemplo. Alguém pode dizer: a minha vida é tão difícil, por isso é negativo. Você já parou para pensar que talvez a razão da sua vida ser tão difícil seja porque a sua mente é negativa? Não é que a minha vida é difícil que eu penso de forma negativa. É porque eu penso de forma negativa que a minha vida vai se tornar difícil. Porque a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Você já viu pessoas que vivem a mesma situação, mas lidam de forma diferentes? Não, fulano passou por essa situação e fulano passou pela mesma situação, só que ambos agiram e reagiram de forma diferente. Porque vai da mentalidade de cada um. Tem pessoas que passam por uma provação na vida e elas saem mais fortes. Tem pessoas que passam por uma provação e saem destruídas. Porque é a mentalidade. É aquilo que eu penso. É aquilo que eu vou me tornar. Então, irmãos, a gente precisa ter cuidado com o que pensa. Porque não é o externo que influencia o interno. É o interno que influencia o externo. Então, Deus ele quer nos levar a romper primeiro dentro. De dentro para fora. De forma interna. De forma real. De forma viva. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vive de forma tão falsa. Tão falsa. Que você fica assim. Eu penso assim, irmãos. Às vezes a gente está na igreja. E o fato de estar na igreja não significa que a gente está no centro da vontade de Deus. O fato de estar na igreja não significa muita coisa. Porque infelizmente muitos que estão dentro do templo, naquele dia talvez não vão subir. Que não seja o nosso caso, em nome de Jesus. Mas muitas pessoas vivem o fake news. É uma vida aparentemente cristã, uma vida aparentemente boa, uma vida aparentemente em santidade. Mas dentro dela é tudo corrompido. E Deus sabe de todas as coisas. Deus vê todas as coisas e Deus sonda todas as coisas. Então a gente pode até aparentar alguma coisa, mas é o Espírito Santo que sabe. Por isso que a gente não precisa viver de aparência. A gente não precisa viver de toda a vida feliz da vida, porque, irmãos, isso não é verdade. E isso é maturidade, entender que a gente vai ter dias maus, a gente vai ter dias bons, a gente vai ter crises, a gente vai ter vitórias, a gente vai ter derrotas. Mas a gente viver de essência.
entendendo que Deus está nos transformando de dentro para fora. E a primeira coisa que Ele quer transformar e Ele deseja é a nossa mentalidade. Para que os nossos pensamentos influenciem as nossas ações. Amém? Então não olhe para a sua vida assim, mas aconteceu isso na minha vida, por isso que eu penso dessa forma, não. Muitas pessoas passaram por muitas coisas, mas usaram daquelas situações para dar uma volta por cima. Para viver algo novo, para falar, não, isso aqui me deixou mais forte. Eu não preciso olhar para essa situação e achar que Deus não existe, como acontece com muitas pessoas. Não, eu vivi isso na minha vida, então Deus não existe. Não, a minha família viveu isso, então Deus não existe. Deus não me ama, Deus não cuida de mim. E não é assim. Não é o que acontece aqui fora que influencia. É o que acontece aqui dentro. Então, a forma como nós vamos interpretar cada situação na nossa vida, irmãos, vai depender da sua mentalidade e da minha mentalidade. A mentalidade conta muito. Demais. Cada pessoa aqui tem uma forma de pensar, tem uma interpretação da vida, tem uma forma de olhar para a vida, para um problema, para uma situação. É particular. Mas precisa estar pautada na palavra de Deus. Mas eu vivi tal situação e é o que eu penso, é o que eu acho. Não é assim que a gente precisa pensar. É o que a Bíblia pensa, é o que a Bíblia fala. Então a gente pode até ouvir de muitas pessoas, não, eu vivi isso, você não sabe o que eu passei, é o que eu penso da vida. Não, você está equivocado, porque a palavra diz outra coisa. Então a gente precisa romper essas estruturas e essas fortalezas dentro de nós. Que não é o externo, mas é o interno que vai influenciar. Amém? Segunda verdade, nós podemos escolher qual pensamento nutrir. E isso é fato. Irmãos, não existe essa de que eu não controlo meu pensamento. Ele pensa o que ele quer. É inevitável que venham algumas coisas, mas, como eu falei, a gente vai nutrir aquilo que a gente quiser. Aí você abre a sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, versículo 8. O que pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A Bíblia, ela tem respaldo para tudo. O que eu devo pensar? Aqui está tudo que você precisa pensar. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Irmãos, a Bíblia, por si só, ela já se explica, a gente não precisa falar muita coisa. Então, a gente precisa nutrir isso aqui. E eu até falei na célula, a gente estava com esse propósito de plano de leitura, e irmãos, eu não sei para você, mas para mim está sendo um rompimento sobrenatural. Porque a gente lia a Bíblia, mas um dia ou outro a gente, estou cansada, não vou ler hoje. Só que, irmãos, esse plano de leitura me ativou de uma forma que eu falei, Deus, eu já estava lendo, mas 2021 eu vou ler a Bíblia todos os dias. Porque eu desejo nutrir a minha mente com a palavra do Senhor. A gente precisa, irmãos, nutrir a nossa mente, os nossos pensamentos com aquilo que é verdadeiro, a palavra do Senhor. Com aquilo que é puro, a palavra do Senhor. Com aquilo que é justo, a palavra do Senhor. Tudo, irmãos, que a gente precisa pensar é isso aqui. Nossa, a minha mente hoje está atribulada. Vai para a palavra. Porque a gente precisa da palavra. E não é um clichê, não. De fato, a gente precisa. Eu falei na célula. Falei assim, vamos lançar um desafio. Leia a Bíblia todo dia. Porque aparentemente parece que nada acontece, irmãos, mas pode ter certeza que a palavra do Senhor ela é poderosa, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante que espada de 2 gumes e ela penetra alma e espírito. Então, se você só pegar a palavra e ler, isso já faz muita diferença aqui dentro. E tem um estudo que fala de pessoas que... Eu não tenho esse estudo aqui, eu não sei se eu tenho... Mas pessoas que tiveram mais contato com a palavra, o tanto que diminuiu na pornografia, nos vícios, em uma série de coisas. Irmãos, é assustador. Porque as pessoas começaram a ler a Bíblia.
Porque enquanto o pecado ele cauteriza a nossa mente, de um lado o pecado cauteriza e constrói fortaleza. De outro lado, quando a gente tem contato com a palavra, ela vem derrubando todas as fortalezas. Então, se a nossa mente é muito atacada, é aí que a gente tem que ler muito mais. Quanto mais profundidade você tem nos ataques, meu Deus, eu tenho muito ataque na mente, então se aprofunde muito mais na palavra. Esteja num nível superior. Não deixe que o pecado nutra a sua mente, mas que a palavra de Deus nutra a sua mente. Então isso é uma verdade que vai transformar a nossa mentalidade. Nós podemos escolher aquilo que vai nutrir a nossa mente, amém? Interessante que a nossa mente, ela é serva ou da nossa carne ou do nosso espírito. Se eu nutro a minha carne, automaticamente a minha mente vai estar voltada para pensar o quê? Coisas da carne, coisas da terra. Se eu nutro o meu espírito com a palavra de Deus, com comunhão com o Espírito Santo, automaticamente a minha mente vai estar servindo quem? O meu espírito. Então ela vai pensar tudo aquilo que é da palavra de Deus, tudo aquilo que é santo, puro, amável, justo. Então a nossa mente não é o nosso patrão, é o nosso servo. Mas o que vai definir o que governa ela? Somos nós. É a carne ou é o espírito? Então isso é de cada um, é individual. A gente precisa saber nutrir e alimentar bem não só o nosso corpo físico, mas o nosso corpo espiritual. Porque a gente percebe, irmãos, é nítido. Quando a gente não se alimenta bem, quando a gente não come certo, quando a gente não tem uma saúde tão equilibrada, o nosso corpo físico sente muito. Sente e a gente não consegue fazer muita coisa. O nosso corpo espiritual é a mesma coisa, ele precisa ser alimentado. Ele precisa ser nutrido, ele precisa de nutrientes específicos. E estão contidos todos na palavra de Deus. Nos 66 livros, de Gênesis a Apocalipse, tem todas as vitaminas e nutrientes necessários que o nosso corpo espiritual precisa. Amém? Então nós precisamos nutrir também. Aleluia. Terceira verdade, aquilo com que alimentamos a nossa mente se torna a nossa mentalidade. Isso é interessante. Abre lá em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 8. Fala assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué ele tinha que meditar na lei dia e noite, irmãos, para que a sua mente fosse nutrida. E aquilo com que nós alimentamos a nossa mente vai tornar a nossa mentalidade. Aí eu achei algo interessante. A mente é aquilo que eu controlo, mas a mentalidade é aquilo que me controla. Então eu não posso controlar a mentalidade, eu só posso controlar qual o alimento que eu nutro a minha mente. Deu para compreender? A mentalidade só vai ser o resultado do alimento que você dá para a sua mente. Se eu me alimento muito de coisas naturais, coisas terrenas, coisas da carne, coisas do mundo, eu vou gerar mentalidade mundana. Mas se eu alimento a minha mente de coisas espirituais, eu vou gerar uma mentalidade espiritual. Então a mente eu posso controlar, mas a mentalidade vai ser consequência disso. O resultado. Deu para entender? Então você não muda a sua mentalidade. Você pode mudar a sua mente, você pode mudar a forma como você alimenta a mente. E a mentalidade vai ser resultado disso. Então se você tem uma mentalidade cauterizada em algum aspecto da sua vida, e você sabe disso, cara, essa área eu preciso mudar a minha mente, existe uma incredulidade, existe um engano, existe uma sofisma, que eu luto contra, mas eu não consigo romper, eu não consigo, é como se fosse uma fortaleza. Você não pode pensar, eu preciso mudar a mentalidade, não, você precisa mudar as formas como você alimenta a sua mente. E isso, consequentemente, vai mudar a sua mentalidade. É igual a pessoa que peca, que tem vícios e ela quer parar de fazer aquilo. Não é parar de fazer aquilo, é ir buscando na fonte certa. Então, a Bíblia fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não é evitando de fazer aquilo que te faz pecar. É indo para aquele que te liberta. Então,
isso é interessante. Nós precisamos entender e discernir o que nós temos alimentado a nossa mente. E isso vai gerar a nossa mentalidade. Então, se nós queremos ter a mentalidade do reino de Deus, nós precisamos alimentar a nossa mente com as coisas do reino de Deus. Amém? E interessantíssimo. Se a gente decide alimentar a nossa mente com a Bíblia, com a palavra de Deus, para a nossa mente é uma informação. É uma informação que a gente está colocando na nossa mente. Quando a nossa mente está debaixo do governo do Espírito, o Espírito Santo pega essa informação, transforma em uma revelação. E essa revelação vira uma mentalidade. Porque era só uma informação, mas o Espírito que habita em mim vai transformar essa informação em uma revelação. E essa revelação vai fazer com que eu tenha uma mentalidade do reino de Deus. Então, por isso que é muito importante, irmãos, nós lermos a palavra. Muito. Por mais simples que seja, por mais... Sabe, que às vezes a gente pega a palavra e parece que não fez efeito, parece que você não sentiu. Não precisa, irmãos. O contato que a gente tem com a palavra já é suficiente. O Espírito Santo, ele transforma a nossa mentalidade. Não é numa leitura. É numa construção. Aí você lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí você lê de novo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí você escuta alguém ministrando, você escuta um louvor. Isso vai sendo construído dentro de você. Até que você passe por uma situação de escassez, você lembra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi criada uma mentalidade dentro de você. E aí quando a gente passa por situações, a mentalidade já está aqui, ó. Aí ela vem à tona. Não, a palavra de Deus me diz isso. Porque as pessoas que não têm a mentalidade do reino, em qualquer situação, ou vem a mentalidade de incredulidade, de murmuração, de medo, de dúvida. Isso significa que elas não estão com a sua mente sendo alimentada pela palavra de Deus. Por isso é tão importante. Agora talvez a gente lê e está assim, mas nem faz diferença, mas vai chegar um momento que vai ser necessário. A nossa mentalidade está transformada. Para que a gente creia em Deus. Porque muitas vezes a gente pensa assim, mas a minha mente não é cauterizada, a minha mente não é ferida, a minha mente não é corrompida. Mas aí chega uma certa situação na sua vida e você se depara com a incredulidade do seu coração, você se depara com o medo, com a dúvida, com a comparação. Aí você fica, não vai dar certo. Eu acho que... Sabe aquela... Isso é a mentalidade. E ela precisa ser transformada. A nossa mente, ela pode ser transformada. Não tem isso de que, eu passei 30 anos da minha vida ouvindo algo e criou uma fortaleza. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é poderosa para derrubar todas as fortalezas. Então, se nós crermos, a palavra do Senhor é poderosa. Amém? Aleluia. Quarta verdade, confesse o que acredita, não o que sente. Isso é algo que o Espírito Santo me ministrou muito esses dias. Do nada a gente dá umas de... Deu a louca, né? Assim, meu Deus, estou na alma. E aí a gente se depara em situações que a gente nem entende. Porque está passando, porque está mal, porque está assim, não sei. Por que está assim, não sei por que eu estou assim. Só que a gente não pode alimentar o que a gente sente. A gente precisa confessar o que a gente acredita. A gente não vai viver também de aparência, como eu falei. Se eu estou mal, eu não posso aparentar que eu estou mal. Não, irmãos. Deus ama a sinceridade no íntimo. Mas a gente precisa confessar muito mais aquilo que a gente acredita. A palavra do Senhor diz isso. Eu preciso confessar isso. E quando eu falo confessar, é confessar mesmo. É botar para fora, é falar. É dizer, não, a minha alma está assim. O que Davi fazia? Por que te abates, ó minha alma? Davi conversava com a alma dele. Ou seja, ele confessava a palavra. Imagine se Davi ia pensar, não, minha alma hoje está tribulada. E ficasse naquilo. Hoje eu não vou adorar. Hoje eu não vou cultuar. Hoje eu não vou lá não. Hoje eu não vou cuidar das ovelhas. Hoje eu não vou pregar não. Não vou dizimar não. Não vou no culto. Por quê? Davi entendeu, ele tinha uma mentalidade do reino. Não, eu preciso confessar aquilo que eu acredito. Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Quando a gente tem a mentalidade transformada, irmãos, nessas situações é que você vê quem tem a mentalidade do reino e quem não tem. São situações assim que se revela o joio e o trigo, que se revela quem é filho de Deus e quem não é, quem crê em Deus e quem não crê.
Aí você olha para a pessoa e pensa, nossa, essa pessoa vive isso e está adorando e está glorificando. Por quê? A mentalidade. Por isso que o Senhor quer nos levar a romper nessas fortalezas da nossa mente. Pode existir fortalezas que nem mesmo a gente saiba, irmãos, aqui dentro. E eu vi um estudo que fala 95% dos nossos comportamentos são automáticos. Já está aqui, ó, automático. Parece que a gente já funciona. Você acorda, escova os dentes, toma café. Sabe aquelas coisas automáticas da vida? 95% dos nossos comportamentos são automáticos. Então a gente não pode viver de forma automática. A gente precisa deixar que o Espírito Santo entre e transforme a nossa mentalidade. Aleluia. Então nós possuímos o que nós confessamos. Como que você possuiu a salvação? Confessando o Senhor. Nós possuímos aquilo que confessamos. Então não confesse o que você está sentindo. Ai, estou mal, estou triste, Não, confesse a palavra. E aí lá em Joel 3,10 fala assim, diga ao fraco, eu sou forte. Isso é confessar a palavra. Nossa, minha alma hoje está assim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E aí de situação em situação, irmãos, a gente vai ver que vai virando um hábito já, confessar a palavra. Não vai ser mais assim, ai meu Deus, aí surge uma notícia ruim, já vem a incredulidade. Não vai ser automático você falar, não, a palavra de Deus fala isso. Deus é fiel para cumprir, Deus não muda. Deus não pode mentir, nele não existe sombra de variação. Porque quanto mais contato eu tenho com a palavra, mais de Deus eu conheço. E quanto mais de Deus eu conheço, mais dele eu me aproximo. E quanto mais dele eu me aproximo, mais parecido com ele eu me torno. E aí não existe dúvida, não existe credulidade, porque eu conheço Deus. Não só de terceiros, de ouvir falar, porque pregaram para mim, porque um dia eu ouvi uma pregação, não, porque eu tenho uma experiência pessoal de Deus. Deus é o meu Pai, Ele é meu provedor, Ele é meu resgatador, Ele é meu sustento. Então, por uma experiência pessoal, nós vamos declarar isso. Ninguém declara nada por causa da experiência dos outros, não, irmãos. Eu creio que Deus vai suprir porque supriu a pastora. Pode ser que sim, mas eu preciso ter experiência pessoal. Não, eu creio, porque a palavra diz isso. Não, eu creio, porque quando eu precisei, Deus supriu. Eu creio que Deus é fiel. Então, a gente precisa caminhar de fé em fé. E de glória em glória, crendo que o Senhor é poderoso, amém? Quinta verdade, celebre os processos, isso é difícil. Quem aqui gosta de celebrar os processos, irmãos? Tem que ter muita mentalidade transformada. Mas a gente precisa aprender a celebrar os processos, porque dentro desse processo de renovação da nossa mente, a gente precisa permanecer. Nossa, eu ouvi a palavra quarta-feira e chega amanhã você já está com a mente assim, ó. Voando, já está com a mente querendo, toda atribulada, já está com várias coisas surgindo dentro de você e aí você acha que eu vou desistir. Não, é um processo. As fortalezas, as muralhas, elas vão cair. Só que a gente precisa permanecer nos processos e celebrar os processos. As pequenas vitórias a gente precisa celebrar. Nossa, antes eu murmurava, antes eu reclamava, hoje eu já estou adorando, hoje eu já estou glorificando. Isso é uma vitória. E nós precisamos celebrar essas vitórias. A nossa mente ela vai sendo transformada. Sexta verdade, espere pelo rompimento. E, irmãos, depois de tudo isso, a única coisa que você pode esperar é o rompimento. Você pensa assim, não, você está doido. Agora eu posso esperar o rompimento. E como o Gerão falou no culto da virada, o rompimento ele vem como? De repente. Claro que antes de repente, como o pastor falou, tem uma pressão. As barreiras, as barragens ali, elas vão romper, mas existe uma pressão ali antes de romper. Então, a gente vai passar por pressões. Uma coisa que é inevitável em 2021, a gente vai viver pressões. A gente vai viver confrontos, a gente vai viver N situações para que aconteça o rompimento. Então, quando a pressão estiver muito forte, aí você pensa, vai romper. Quando o confronto estiver muito forte, você pensa, vai romper. Então, todas as vezes, irmãos, que vir um confronto, que vir uma pressão, que vir algo, você pensa, é porque vai vir um rompimento. Em qualquer área da sua vida. E aí, na Bíblia fala que na hora a correção traz tristeza, mas depois é motivo de alegria. Porque o pai só corrige os filhos. Então, esse ano de 2021, a gente vai ser corrigido e muito. Mas a gente vai romper em nome de Jesus. E algo muito interessante, que o rompimento ele vai vir, mas o rompimento
Ele precisa também ser acompanhado de pessoas específicas. E algo interessantíssimo, eu estava estudando, né, algo que está muito dentro aqui, mas que o Espírito Santo me ministrou. Para cada área, para cada tempo específico da nossa vida, a gente também precisa de pessoas específicas. Não, para esse tempo eu preciso do pastor Johnny e da pastora Cat na minha vida, para que eu rompa. E talvez em outro determinado tempo da minha vida eu vou precisar de outras pessoas sobre a minha vida, para que haja outros rompimentos. Mas se hoje eu caminho com eles ou eu caminho com vocês, é porque eu preciso de vocês, eu preciso deles para que eu rompa. E assim acontece com cada um de nós, irmãos. O rompimento, ele acontece, mas Deus, ele vai nos conectar a pessoas. Sempre ele vai nos conectar a pessoas. Aí você tem que ficar atento. Se Deus me conectou a fulano, se Deus está me conectando a ciclano, se Deus, essa pessoa está sobre a minha vida nesse tempo, é porque eu preciso dela para que eu rompa. Então nós precisamos romper em 2021 também nos nossos relacionamentos. Amém? No princípio de autoridade, no princípio de submissão, de honra, de obediência. Se são os pastores que estão aqui, eu vou caminhar, eu vou romper, eu vou sugar tudo. Então a gente precisa entender isso. E não é puxando o saco, não sei o que, não, irmãos. São princípios. São princípios. E os princípios de Deus, eles são imutáveis, eles não mudam. As formas vão mudar, as estratégias vão mudar, as ferramentas, os meios. Mas o princípio, ele não muda. Amém? Então, nós podemos criar expectativas em 2021. O pastor falou em uma reunião que a gente teve que ele estava com muita expectativa em Deus para esse ano. E, irmãos, eu também estou. De fato, em Deus. A gente não pode colocar expectativa no homem, nas coisas. A gente precisa colocar nossa expectativa em Deus. Porque Deus, ele é perfeito. Se a nossa expectativa está em Deus, pode ter certeza, irmãos, que você não vai ser frustrado. Pode ter certeza que você não vai ser abandonado, que você não vai ser deixado para trás, que ninguém vai mentir, ele não vai mentir para você, ele não pode mentir, ele é a verdade. Então, se a minha expectativa e a sua expectativa está em Deus para esse ano, nós vamos romper em 2021, amém? Aleluia. As expectativas são um local de criação de milagres. Irmãos, as pessoas que criaram mais expectativas na vida, pode ter certeza, são as que, claro, a expectativa em Deus. Se você cria expectativa, é como se você estivesse em um lugar de milagre. Sabe aquela pessoa que não tem expectativa, que não tem fé, que não tem esperança? Irmãos, ela está criando um lugar de incredulidade. Mas se você cria expectativa em Deus, se você tem fé em Deus, você está criando um lugar para que aconteça o milagre de Deus. Então, em 2021, que a gente crie expectativas naquilo que Deus já falou a nosso respeito, das promessas que Ele já liberou sobre nós, amém? Crendo que Deus, ele é fiel para cumprir todas as promessas. E se Ele não cumprir em 2021, Ele é fiel para cumprir em 2022. E se Ele não cumprir, os heróis da fé, irmãos, morreram. Muitos morreram sem o cumprimento da promessa. Mas porque a expectativa não estava no cumprimento da promessa, estava naquele que fazia a promessa se cumprir. Estava naquele que decretou a promessa. Então, a minha expectativa e a sua não precisa estar na promessa. Não, 2021, Deus falou que eu vou pregar. Deus falou que eu vou começar a dançar. Deus falou que eu vou começar... Não, a minha expectativa está em Deus. E se isso não acontecer, eu estou bem nele. Amém? Glória a Deus. Eu creio muito nessa verdade, irmãos. Então, não existe transformação de vida sem transformação de mentalidade. E para finalizar, algo que eu achei muito interessante, que eu estava pesquisando, sobre o nosso cérebro. Olha o que diz. As fortalezas são feitas de pensamentos. Então, toda fortaleza que a gente tem aqui foi porque foi pensamentos que foram gerando isso. No nosso cérebro existe uma parte chamada sinapses. Eu acho que é sinapses que diz. Ela aloja nossos pensamentos, imagens e palavras. São como uma fortaleza ou uma torre. Então, todo o banco de imagem, pensamento e palavra que você fala, vê e pensa, cria-se uma fortaleza nesse lugar chamado sinapses do seu cérebro. Num lugar físico do cérebro. Tudo que fazemos ou dizemos cria um banco de memórias, boas ou ruins, no nosso cérebro. E o que acontece quando queremos mudar o nosso comportamento? Isso é mais louco. É como se estivéssemos demolindo, eclodindo ou rompendo as sinapses. E, irmãos, eu pirei.
Falei, caraca, o ano do rompimento, Deus quer romper com a nossa mentalidade. Aí eu fui ler isso aqui. Existe um lugar na nossa mente chamado sinapses, que são, cria-se uma fortaleza com aquilo que a gente escuta, fala e pensa. E quando eu decido mudar de comportamento, drasticamente, é como se acontecesse um rompimento nesse lugar chamado sinapse. É como se ele eclodisse, ele rompesse, para que assim fosse reconfigurado. Falei, é isso que Deus quer fazer em 2021. A nossa sinapse, a nossa mente espiritual também precisa desse rompimento. Precisa eclodir de dentro para fora, precisa crescer. Por quê? Se eu vou mudar de comportamento, se eu vou mudar de ações, se eu vou mudar de atitude, aqui vai precisar romper. Para que a nossa mente seja reconfigurada e reprogramada. Aí eu até botei aqui, tudo fala. Quando o rompimento acontece, é porque as fortalezas mentais estão sendo destruídas. Então, irmão, se você começar a ver que você está rompendo na sua maneira de pensar, se você está rompendo esses dias e vai começar a romper em nome de Jesus na sua mentalidade, como filho de Deus, você pode perceber que os rompimentos estão acontecendo. Porque se existe um rompimento acontecendo, transformação também está acontecendo. Então eu creio que o Espírito Santo vai transformar a nossa mentalidade. Para finalizar, abra comigo em 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Olha o que diz. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, não deu para ler. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, as nossas armas não são carnais. As nossas armas são espirituais. E ela é capaz de destruir toda a fortaleza, levando cativo a nossa mente à obediência a Cristo. Irmãos, isso é transformador e libertador. Se em 2021 a gente decidir mergulhar na palavra de fato, mergulhar em Deus, mergulhar naquilo que o Senhor está nos proporcionando nesse tempo, aquilo que Deus está proporcionando para a igreja, aquilo que Deus está proporcionando para o reino, a gente mergulhar de fato em 2021, a gente vai romper. Toda fortaleza vai ser destruída. O Espírito Santo deseja destruir as fortalezas e anular o sofisma. A fortaleza ela precisa ser destruída e o sofisma ele precisa ser anulado. Sofisma é aquela meia-verdade que o diabo lança, igual fez com Eva. Então existem sofismas aqui dentro que precisam ser anulados e fortalezas que precisam ser destruídas. E sabe o que significa a palavra romper, rompendo? Eclodindo, aparecendo, nascendo, surgindo, despedaçando, abrir a força, quebrar, romper as cadeias, destroçar, fendendo, partir violentamente, manando, brotando, desabrochando. Todas essas palavras e muito mais definem romper e rompimento. Então, em 2021, irmãos, Deus ele vai partir violentamente. Sabe algo que acontece? Irmãos, quando a gente lembra da barreira de Brumadinho, foi violento. Veio uma pressão assim, destruiu muita coisa. Matou muita gente, destruiu famílias, destruiu lugares. Isso é o rompimento. Ele vem com força, ele vem com violência para destruir aquilo que está na nossa frente, aquilo que nos limita, aquilo que nos atrapalha. Então, se você crê que 2021 vai ser o ano do rompimento, coloque-se de pé no seu lugar. Se você crê que o Espírito Santo nessa noite deseja quebrar todo sofisma, anular todo sofisma, destruir toda fortaleza, que nessa noite o nosso coração esteja aberto a isso. Que nós possamos crer, irmãos, que é o ano do rompimento. 2021 já começou. 13 dias já se passaram. O rompimento já estão acontecendo, eu tenho certeza, desde o culto da virada, desde o meia-noite que nós estávamos aqui, de joelhos, orando, entregando ao Senhor.
rompimentos estavam acontecendo ali. Cada culto de quarta profética que você vem, cada culto online que você participa, cada culto de domingo, célula, santa ceia, cada evento, tudo, irmãos, é um momento para que a gente rompa em Deus. Não deixe que 2021 passe, que o tema passe e que seja só mais um clichê na sua vida, mas que você entenda que 2021 é o ano do rompimento. E quando chegar 2022, você falar: eu vivi o ano do rompimento. Então que nós possamos entender essa verdade, irmãos. Coronavírus, pandemia e aqui, não sei o que mais pode acontecer em 2021, isso não pode mais nos paralisar. Nada mais pode nos paralisar, irmãos, porque quando a gente tem uma mentalidade transformada pela palavra de Deus, a gente começa a caminhar em ousadia, a gente começa a caminhar no sobrenatural, a gente começa a caminhar na nossa identidade, a gente começa a viver em novidade de vida, a gente começa a caminhar em fé. Não existe, irmãos, nada que nos para quando a gente rompe. Depois que as barragens se romperam de Brumadinho, o que segurou aquela água? O que segurou? Nada. Poderia ter um muro assim, enorme, não ia segurar, irmãos. Porque depois que acontece o rompimento, nada mais pode nos segurar. Você começa a romper, você começa a fluir em Deus de uma forma que você nunca fluiu antes. E não é qualquer coisa que vai nos parar. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. De lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale o dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se você reconhece e deseja romper em 2021, eu queria te convidar aqui, vir aqui à frente e se humilhar diante da presença do Senhor, entregando a sua vida, entregando suas limitações, entregando o seu coração ao Senhor. Diz a Ele o quanto você deseja romper nesse ano. Me entregar totalmente. Nós queremos entregar totalmente ao Senhor Jesus. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que
Deus, nessa noite nós nos rendemos diante do Senhor, Pai. Nós reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é poderoso. Nós reconhecemos que o Senhor é fiel. Nós reconhecemos, ó Pai, que no Senhor não existe sombra de variação ou mudança. Nós cremos no Deus presente, no Deus Emanuel. Nós cremos em todas as promessas contidas na sua palavra. Nós queremos em 2021 romper com toda fortaleza, romper com todo sofisma, romper com todo engano, romper com toda muralha, Deus, que está, Pai, sobre a nossa mentalidade. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus que toda fortaleza seja destruída, que todo sofisma seja anulado pelo poder da palavra do Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue do Cordeiro. Nós trazemos a existência a tua verdade, nós trazemos a existência, nós nos apropriamos do sangue do Cordeiro que foi morto e que foi imaculado. Nós nos apropriamos, Senhor Deus, da tua graça. Nós nos apropriamos da restauração. Nós nos apropriamos, ó Deus, para que nós possamos viver em 2021 o melhor ano da nossa vida, na nossa vida espiritual, em cada área, na nossa vida, Senhor, ministerial, familiar, pessoal. Que o nosso sacerdócio flua como nunca antes, que a nossa vida flua como nunca antes, que o Senhor nos dê asas como de águia para voar, Senhor, esse ano. Nós queremos e desejamos viver o sobrenatural do Senhor. Rompa, Pai, rompa com todo sofisma, rompa com toda mentalidade carnal, rompa com toda mentalidade humana e, ó Pai, caída. Nós desejamos ser restaurados, nós desejamos ser transformados pelo Senhor. Oh Espírito Santo, faça uma obra invisível dentro de nós. Espírito Santo, trabalhe na nossa mente, entra na nossa consciência, entra no nosso subconsciente, Pai. Que seja removido em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que toda muralha caia, que todo engano caia, que toda incredulidade e murmuração caia. Nós nos apropriamos da tua verdade, nós nos apropriamos do Senhor, Pai. Nós vamos romper em 2021 com toda a nossa limitação. Nós vamos romper no Senhor. Nós criamos expectativas no Senhor. Aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás